Bom dia, turma! Então, na aula de hoje, nós vamos dar sequência ao nosso tema, que ainda é análise combinatória. Mas hoje nós vamos falar das permutações. Permutações simples e permutações com elementos repetidos, né? Bom, dentro do que a gente havia estudado anteriormente, né? As maneiras de se fazer sequências, de elaborar a sequência partindo de N elementos de um determinado conjunto, são por meio de arranjos e por meio de permutações, sendo que os arranjos podem ser arranjos simples ou arranjos com repetição, e as permutações também podem ser simples ou com elementos repetidos. Na verdade, gente, a palavra permutação quer dizer troca, né? Então é só isso. Quer dizer, na verdade, uma permutação é quando você simplesmente troca a ordem dos elementos numa sequência. A gente já viu que esses grupos do tipo sequência, eles são modificados pela ordem, não é? Por exemplo, as palavras, os números, quando você troca uma letra de posição numa palavra, você cria uma outra palavra diferente, não é verdade? Da mesma maneira, quando você troca um algarismo de posição no número, você vai criar um número diferente, né? De fato, a diferença entre arranjo e permutação é só o fato de que as permutações são arranjos quando o comprimento da sequência é igual ao número de elementos do conjunto. Ou a mesma coisa de dizer que permutações são arranjos onde n é igual a p. Então, se a gente for usar a fórmula de arranjo que a gente viu aqui, que é n fatorial sobre n menos p fatorial, se p é igual a n, então nós vamos ter aqui o zero no denominador, não no denominador, o zero entre parênteses aqui, né? Se fosse no denominador seria um problema, mas não é não, porque de fato eu tenho zero fatorial. E já falamos aqui que zero fatorial é 1, não é isso, galera? Então o arranjo quando n é igual a p é exatamente igual a n fatorial, o que significa que a permutação de n elementos é n fatorial, ou seja, n multiplicado por n menos 1, por n menos 2, até chegar no 2, no 1, não é isso? Bom, da mesma maneira, se eu quiser não usar a fórmula, mas diretamente o raciocínio multiplicativo, vamos fazer o seguinte, imagina que eu tenha que saber quantos anagramas tem a palavra moral, né? O que é um anagrama, minha gente? A gente chama de anagrama é uma palavra escrita com as mesmas letras, porém com a ordem trocada, né? Então, obviamente que no caso do anagrama não há repetição, porque se você repetir uma letra, e como você tem um número completo definido de letras, se você repetir uma, vai faltar letra, né? E aí não tem jeito. Então, como não há repetição, é exatamente o mesmo problema do arranjo, né? Só que o comprimento da sequência, no caso da permutação, é igual a n. Olha aqui. A palavra moral tem 5 letras, eu vou ter 5 opções para a primeira letra, obviamente só 4 para a segunda, 3 para a terceira, 2 para a penúltima e 1 para a última letra. Tudo bem? E aí fica como? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 120. Então, problemas de anagrama são bastante simples quando as palavras não têm elementos repetidos, ou melhor, quando as sequências não têm elementos repetidos, ou quando as palavras não têm letras repetidas, né? Para achar um anagrama de uma palavra que não tenha letra repetida, é só contar o número de palavras e achar o fatorial. Por exemplo, a palavra Pernambuco, que tem 10 letras distintas, né? Pernambuco não tem repetição, o número de anagrama de Pernambuco seria 10 fatorial, que dá um número muito grande, tudo bem? Então vamos lá. Nós temos uma situação que aí a gente tem que pensar um pouco mais. Olha só, quantos anagramas teria a palavra arara, né? Ora, a princípio arara é uma palavra de 5 letras, assim como moral, né? Só que então, se são 5 letras, eu posso imaginar que ela teria 120 anagramas. Só que é o seguinte, gente, dentro desses 120 anagramas, né, que a gente produziria com as letras da palavra arara, também estariam aqueles obtidos pela troca de letras iguais. Ou seja, se eu trocar o primeiro A com o segundo A, eu não vou produzir uma nova palavra, não é?
essa troca de letras iguais não produzirão novos anagramas. Não é isso, galera? Então, quando a gente tem letras repetidas, o comportamento é um pouco diferente, tá? Quando a gente tem letra repetida, a gente tem que fazer o seguinte: nós vamos eliminar vamos excluir do total, né, essas palavras que são obtidas com trocas de letras iguais, troca de A por A, R por R, no caso arara. Então o que a gente tem que fazer? Bom, a maneira de formalizar é assim: permutação de N com alfa e beta, gama, enfim, essas letras aqui são usadas para identificar a quantidade das letras que repetem. Né? No nosso caso, nos exemplos de arara, né, seria só o A e o R. O A aparece três vezes e o R duas. Né? Mas, de uma maneira geral, a fórmula é essa: é N fatorial dividido pelo produto do fatorial das repetições. Tudo bem, galera? Então aqui, vamos ver como é que ficaria o problema de arara. Olha lá. No caso da arara, como é que fica? Permutação de 5, porque são 5 letras, com 3 repetições e 2 repetições. Tudo bem? 3 mais 2, 5, tá? Sempre lembrando disso aqui, ó, que a soma das repetições tem que dar o total N. Claro, e se for 1, né? Se tiver, por exemplo, 3 As, 2 Cs, 1 X, 1 H, não importa. Você pode somar aqui, vai dar o total. Mas 1 fatorial é 1 mesmo. Então, na divisão, ele vai ser neutro, né? A gente não vai ter nenhum problema, tá? Com relação a isso. É só isso, né? Bem tranquilo o assunto de hoje, tá bom?